Olá, quarto B. Vamos lá? Hoje, aula de ciências, certo? A Pro havia deixado para vocês, na última aula, para vocês realizarem o relembrando e aquela autoavaliação. Hoje, nós vamos, já no início da aula, fazer a correção do relembrando. A Pro preparou uma lousinha aqui atrás. Então, nós vamos relembrar, ok? Lá no Relembrando, no capítulo 1, então, o que nós temos? O que você deveria ter colocado? Aliás, capítulo 1 não, caderno 1, lá na página 54, ciências. O que vocês vão fazer? Aqui você deveria ter colocado 24 horas, ok? Aqui desse lado, relógio biológico. Embaixo, rotação, movimento de rotação. E aqui embaixo, do outro lado, o movimento de translação. Ok? Então, como a Pro havia falado, nós vamos corrigir rapidamente essa página 54. Ok? Assim que você terminar de corrigir a página 54, você vai pegar o seu livro 2. Você vai pegar o livro 2, caderno 2, e nós vamos, então, iniciar o capítulo 1. Vamos lá? A Pro vai compartilhar a tela aqui com vocês, certo? Caderno 2, capítulo 1. A Pro vai compartilhar a tela com vocês. É essa página aqui. Então, nós vamos iniciar no caderno 2. O que nós vamos trabalhar no caderno 2, no capítulo 1? Os seres vivos e a obtenção de alimentos. O que preparamos para este capítulo? Neste capítulo, estudaremos o que são cadeias alimentares e seus componentes. Verificaremos como as relações alimentares são estabelecidas na natureza e identificaremos a importância dos decompositores para a reciclagem da matéria na natureza. Então, como sempre, nós temos figuras no início do capítulo, temos figuras aqui de vários animais. No capítulo 1, nós vamos trabalhar os seres vivos e a obtenção de alimentos. Na Terra, existem milhões de seres vivos dos mais diversos tipos, e cada um deles desempenha um papel no planeta. Quando observamos as diferentes maneiras como esses seres vivos se alimentam ou fabricam o próprio alimento, percebemos que muitos deles estão próximos e dependem uns dos outros. Olha quantos animais aqui, diferentes. Para iniciar, converse com a professora e os colegas sobre a imagem e o texto inicial. Nós temos aqui algumas perguntas, né? Sempre no início dos capítulos, tem essas perguntas para nós iniciarmos o estudo. Você deve responder aí com o seu lápis, no livro mesmo. Primeira pergunta: é possível que alguns dos seres vivos da imagem estabeleçam relações entre si? Um precisa do outro? O que você acha? Coloque aqui a sua resposta. Você já ouviu falar que alguns seres vivos são predadores e outros são presas? Identifique algumas possíveis relações alimentares entre os seres da imagem. Continuando. Todos como uma corrente. Vamos ler o texto, então? Vamos lá. A biodiversidade da Terra é imensa. Como você pôde perceber na abertura deste capítulo, os indivíduos que vivem no mesmo ambiente estão ligados entre si, como se cada um fosse um elo de uma grande corrente. Elo, cada argola de uma corrente. Tanto os seres vivos que produzem o próprio alimento, como as plantas, quanto aqueles que dependem do alimento produzidos por elas, como alguns animais,
estão direta ou indiretamente ligados. O motivo dessa ligação é a necessidade de obter energia, pois uns servem de alimento para os outros. Nós vamos ver agora o que é uma cadeia alimentar. Os seres vivos, ao interagirem de acordo com as relações alimentares, formam uma cadeia alimentar. Olha aqui o que aparece: a árvore que alimenta esse animal, e esse animal que alimenta esse animal. O caetito come as plantas e a onça pintada come o caetito. Então, esses seres vivos formam uma cadeia alimentar. Os componentes de uma cadeia alimentar são produtores, certo? Produtores são todos os seres que fabricam o próprio alimento por meio da fotossíntese. Constituem a base da cadeia alimentar. São as plantas e as algas, como nós vemos aqui, certo? Como já vimos, a fotossíntese é o processo pelo qual plantas e algas produzem o próprio alimento, utilizando a energia contida na luz do sol. Elas transformam o gás carbônico retirado do ar e a água em alimento. Nesse processo também é produzido o oxigênio, que é liberado na atmosfera. Também temos os consumidores. Não realizam fotossíntese, sendo, portanto, incapazes de fabricar o próprio alimento. Por isso, buscam outra fonte de alimento dependendo de outros seres vivos para obter energia. Nós temos aqui, na letra A, os gafanhotos, né? As borboletas, as abelhas, os coelhos. Os consumidores que se alimentam de plantas são herbívoros, como os gafanhotos. Letra A. As borboletas, as abelhas, os coelhos, os bois, os cavalos, as ovelhas e as girafas. Letra B. Animais herbívoros. Os consumidores também podem se alimentar de outros consumidores. São os carnívoros, como o camaleão. Letra A. A garça, o jacaré B, a coruja, a onça pintada, o lobo, entre outros. Existem também os decompositores. São os fungos e as bactérias capazes de transformar a matéria orgânica morta em nutrientes que são devolvidos, à natureza e podem ser utilizados pelos produtores. Os cogumelos são um dos representantes dos fungos na natureza, que com as bactérias realizam a decomposição da matéria orgânica. O processo de decomposição promove a reciclagem. Aliás, promove a ciclagem, um ciclo, né? Um ciclo, ciclagem, ciclo de nutrientes, ou seja, faz com que a matéria que é retirada do solo pelas plantas e é aproveitada em seu crescimento retorne ao ambiente. Desta forma, há um ciclo da natureza, da matéria na natureza, que é contínuo. E você, o que acha? E se não houvesse a decomposição? Bom, essa é uma tarefa que você fará. Então, essa parte aqui é uma tarefa. Então, vocês vão fazer essa tarefa aqui abaixo, tá? Então, vamos lá. Essa parte aqui você vai ler e vai responder essa pergunta aqui embaixo. Aqui você vai ter a chance de usar o dicionário. Pesquise no dicionário o significado das palavras abaixo e, em seguida, faça o que se pede. Você vai pesquisar o que quer dizer herbívoro, frugívoro,
insetívoro, onívoro e carnívoro. O que essas palavras têm em comum? Aqui você vai escrever nos quadros as palavras que representam cada uma das imagens. Ok, pessoal? Então, a Pro vai deixar para vocês essas atividades, tá bom? Eu vou deixar a página 6 e essa página também, a página 7, certo? Então, a página 6 e a página 7 será tarefa para vocês. Na próxima aula, a Pro vai corrigir com vocês essas atividades. Então, pessoal, espero que vocês façam essas atividades e que na próxima aula de ciências você esteja craque. Use o dicionário, ok? Pesquise. Essa parte que nós vamos estudar no livro 2 é muito interessante. Sabe por quê? Porque nós vamos estudar sobre os seres vivos e como que eles obtêm alimento, ok? Então, pesquise e até a próxima aula. Beijo, se cuidem!